Bom dia a todos. Vamos iniciar aí a última aula do Power BI. Eu, ao perceber que, na verdade, muitas das pessoas não conseguiram realizar todo o processo, eu resolvi adiar aí a entrega, ou seja, possibilitar que as pessoas possam enviar o mesmo material até às 23h59 de domingo, e a partir de segunda-feira vocês teriam que avaliar os pares até quarta-feira, a próxima aula. Lembrando que a partir da próxima aula a gente não trabalha mais diretamente com Power BI, só indiretamente com ele, uma vez que a gente vai ter a possibilidade de gerar dados a partir direto do RP, e com isso gerar o Power BI. Então nós não encerramos o Power BI, mas a partir de agora a gente encara o Power BI como uma ferramenta aí, do RP, ok? Então essas são as duas novas informações que a gente tem. Então essa agenda de hoje a gente vai trabalhar mais com relação dicas para a aula de hoje. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês, algumas das dificuldades que vocês tiveram, para que a gente possa ir adaptando o curso cada vez mais às necessidades dos usuários aí. Abrão, você está por aí? Opa, professor, tô sim. O Abrão, duas coisas aí. A primeira, eu gostaria que a partir das 9 você mostrasse um pouquinho como cadastrar cliente, fornecedores no NetSuite. Uhum. E você estava em contato mais com as pessoas aí, não precisa citar nome, mas o que você sentiu da dificuldade deles aí ao fazer o Power BI? Tá, beleza. Eu falo agora ou o senhor quer que eu fale Não, pode depois? falar, só do NetSuite que depois você fala. Então, das pessoas que tiveram problema com Power BI, eu acho que o que eu mais senti foi a dificuldade em atrelar a pergunta ao próprio BI. Então, algumas pessoas não conseguiram transferir os dados para o BI porque ficaram com dúvidas. Enfim, eu acho que está mais na parte de conseguir linkar essas informações do que na parte técnica mesmo do BI. Beleza, pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso aí? Ou pode escrever aí, pessoal, não tem problema. É, Então, qual que é a ideia era hoje, no material de hoje? Houve algumas perguntas, e a partir dessas perguntas do CEO, o presidente da empresa, nós teríamos que gerar um Power BI, ou seja, um dashboard, ok? Ao contrário das vezes anteriores, agora a gente não colocou passo a passo, tal, de tal forma que vocês teriam que se virar um pouquinho, tá? E nesse material surgiram algumas surpresas, algumas coisas diferentes do que eu estava acostumado a passar para vocês. Por exemplo, dois arquivos são CSV, né? Então, outro formato no Excel, e um arquivo é XML, tá? Independente desse processo, quer dizer, nós poderíamos fazer a maior parte desse processo, talvez manual, jogar para o Excel, trabalhar nele e tal. O que eu vou mostrar hoje é que existe a possibilidade de você fazer isso tudo no Power BI, embora seria possível você fazer esse processo aí só usando o Excel, ou trabalhando o Excel, importando para o Excel e trabalhando os dados lá. Mas o que eu vou tentar mostrar para vocês aí é usando o Power BI, ok? Então, se vocês estão lembrados aí,
nós tínhamos algumas tabelas aí, a tabela de vendas, vendedores e produtos, né? Vendas, deixa eu ver, a gente tem clientes também, né? Clientes, vendas, produtos. Tanto o produto como o cliente são CSV. Vendas, também CSV, e vendedores é um tal de XML, que é um padrão aí muito utilizado para a empresa para compartilhar informações aí de uma maneira mais padronizada, ok? Então vamos lá, pessoal. Então eu vou abrir aqui o Power BI. Lembrando que no próprio material aqui, o que está acontecendo agora, tem um item aqui que eu vou mostrar para vocês. Fórmulas que o Dutra usou. Então, eu passei algumas fórmulas que eu usei, mas não necessariamente precisam ser usadas. O que que significa essas fórmulas aí? Essa primeira aqui, pessoal, Count Row, ele só conta o número de clientes, conta o número de produtos, né? Ah, aqui ele só extrai o ano da data de pedido, mas isso vocês conseguem fazer também de outra forma. Aí eu fiz um prazo de faturamento aqui, né? Uma média de faturamento, quantidade de vendas, eu só conto o total de vendas. E aí eu usei aqui um SumX. Lembra que o Sum, ele simplesmente soma uma coluna. O SumX, ele soma uma operação, no caso aí, vendas e quantidade, né? Como nós estamos trabalhando com vendas só, então os dois campos aqui são de vendas, eu não preciso usar o related, tá? Porque está tudo na mesma tabela, tá? Então foram esses que eu usei, mas vocês podem usar qualquer tipo de funções DAX lá para a sua atividade. Então vamos lá, pessoal. Então o que que eu vou fazer agora? Então eu já tenho as fórmulas que eu usei e eu vou mostrar um pouquinho do que eu fiz, tá? Agora eu vou colocar aqui o Power BI na tela. Pessoal, se vocês tiverem a dúvida, por favor, vão perguntando aí. Aqui, ó, podem postar a pergunta no chat ou abrir o mic, ok? Então, fiquem à vontade aí. Então, eu vou, no caso aqui, tem um XML, um CSV, tá? O CSV tem dois, eu vou mostrar um, aí é a mesma coisa. No caso, tem um Excel normal, tá? Então, com isso, a gente vai mostrar um de cada um para que vocês possam fazer. E depois a gente vai mostrar como que a gente pode acessar direto o banco de dados da empresa usando um programinha externo ou usando o próprio Power BI, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou pegar obter dados, aí eu vou procurar o CSV. Se vocês observarem aqui, ó, texto CSV, ok? Então, é essa opção que a gente vai fazer. Se vocês quiserem, olhando aqui, olha, não tem o XML que você falou. Então, se você clicar mais aqui, aí vem a opção aqui, ó, XML. Então, e que mais? Você falou que poderia acessar é, banco de dados, tal. O banco de dados que a gente tem é esse aqui, ó, MySQL. Então, a gente pode acessar diretamente a base de dados da empresa ou pode
acessar através de arquivos, seja no Excel, seja no CSV, ou seja no XML. Ok? Então vamos lá. Obter dados. A primeira que eu vou colocar é o CSV. Não estou olhando aqui, CSV. E aí eu tenho produtos e clientes, tá? Então eu vou pegar primeiro aqui a opção clientes, e no caso o produto seria muito parecido, tá bem? Então tá aqui clientes, e aí eu logo de cara eu observo aqui que tá super bagunçado aqui, tá vendo? Eu estou percebendo aqui que código cliente e cliente parecem ser o rótulo, né, da coluna, só que tem um grupo aqui, carreteiros, etc, tal, e um monte de dados iniciais que não me interessam, tá? Então, eu posso simplesmente carregar na internet, eu preciso entrar no Power Query para alterar. E para isso a gente vai usar o transformar dados. Opa. Então, quando a gente entra em transformar dados, a gente entra no Power Query. Como que eu sei? Porque está escrito aqui em cima, editor de Power Query. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse material e aí eu vejo que tem vários problemas aqui. A primeira coisa e que eu observo aqui é que essas primeiras 6 linhas aqui são linhas que não interessam para mim, tá? Então eu preciso de alguma forma remover essas linhas. Como que eu faço isso? Então eu tenho remover linhas principais. Então, ó, remover linhas principais. E aí ele vai especificar o número de linhas. No caso aqui eu quero 6, porque 6, se vocês olharem aqui o número de linhas que eu não vou usar, são essas. Para que eu der OK, ele some essas linhas aí, tá bom? Aí a outra coisa que eu tenho aqui é que essas colunas, né, elas não têm o rótulo. Se elas não têm o rótulo, mas o rótulo está logo aqui na primeira coluna. Então, como é que eu faço isso? Eu clico aqui na junção da linha da coluna e eu vou escolher essa opção aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Ok? Então, vamos lá. Usar a primeira linha caçando. Bom, agora ele já melhorou, porque eu já coloquei aí como o cabeçalho dessas coisas aí, tá? Agora, uma outra coisa que eu estou observando aqui é que eu gostaria de colocar, por exemplo, esse grupo carreteiros, eu queria colocar uma nova coluna aqui, com carreteiros e depois eu apago essa aqui, tem umas linhas em brancas também, eu gostaria de apagar. Então, para isso, eu preciso usar uma opção aí de adicionar coluna condicional. Então, se tiver na primeira escrito grupo, 2 pontos, então eu pego o valor de cliente e jogo nessa outra coluna. Com isso, eu vou criar uma segunda coluna que vai chamar grupo, ok? Pessoal, se tiverem dúvida, vai perguntando, poste aí, para que fique mais claro esse processo aí, tá bom? Então, a gente vai olhar aqui a opção, vamos ver onde que está adicionar coluna, eu vou no transformar, eu vou adicionar coluna, exibição, opa, coluna condicional. É essa aqui, pessoal.
nós vamos usar essa opção aqui, ó. Então, coluna condicional, e aí ele vai perguntar primeiro como que vai chamar esse nessa coluna. Eu vou colocar grupo, né? Vou zoom aqui, tá vendo? Grupo. Aí ele vai fazer uma pergunta aí, né? Então, se o código do cliente é igual, aí eu vou escrever grupo, dois pontos. Então, eu vou pegar aqui, selecionar uma coluna, tem essa opção aqui, tá? Ó, a gente tem que usar essa opção, selecionar a coluna. Então, eu vou selecionar a coluna, e qual é a coluna? É o cliente. A saída seria o valor de cliente, ok? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu arrastar um pouco aqui. Eu quero uma nova coluna que vai chamar grupo. Ela olha aqui o código de cliente, tá? Então, ela olha o código de cliente e se está escrito grupo, ela pega o valor que está em cliente. Vem para cá e pega o valor que está em cliente. Vamos ver como é que fica. Eu vou dar OK aqui. E aí ela colocou esse valor. Deu certo, pessoal? Quase. Quase que deu certo. Ele colocou carreteiros, mas o resto ele colocou null. E não era isso que eu estava querendo, tá? O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente precisa avisar para ele que a gente não quer null, a gente quer que repita o valor aí, e aí a gente vai em transformar. Então, seleciona a coluna, transformar, e aí a gente usa preenchimento para baixo, ok? Preenchimento para baixo, ok? Então, preenchimento para baixo. Então, olha, ele fez direitinho, colocou uma nova coluna que chama grupo. Pessoal, isso não impede vocês terem feito isso de forma manual, mas o que eu estou mostrando aqui é uma forma que a gente pode usar para não precisar fazer é, fazer o processo manual, tá? Só usando os recursos aí do Power BI. Então, por exemplo, aí eu estou observando aqui que essa linha que está escrito grupo não me interessa mais. E essa em branco também não. Então, se eu clicar aqui, ó, vou clicar aqui, ó, nesse negocinho quando está escrito ABC, não, peraí, eu falei ABC, desculpe, tá errado. Clicar na setinha aqui, pessoal, aí eu vou ver tudo que tem aqui, tá bom? E um deles que eu não quero é esse em branco aqui, e também não quero essa parte de grupo. Quando eu faço isso, pessoal, ele vai filtrar, e aí vai deixar só o que me interessa, ok? Agora você vai falar assim, mas ele não está interno à base? Tá, mas quando ele for carregar, quando a gente fechar aqui, ó, fechar e aplicar, ou seja, carregar na memória do Power BI, ele não vai constar lá. Tá ok, pessoal? Tá funcionando aqui? Vamos ver se a gente já fez tudo o que precisava aí, tá? É, se a gente observar em vendas, ele não tem esse negócio cliente espaço. Então eu preciso tirar essa palavra cliente espaço para que a gente possa fazer o relacionamento com a tabela vendas. Porque a tabela vendas é a tabela principal, é a fato. Essas outras clientes e produtos é para você filtrar de acordo com o cliente e produto.
Só que eu não vou ter relacionamento com o cliente, porque lá na tabela vendas, ela só está escrito o número do código do cliente, tá? Então a gente precisa dividir essa coluna cliente aqui. Como que a gente faz? Transformar e a gente vai nessa opção aqui, dividir coluna, tá? Então, se a gente vai dividir coluna, eu já selecionei por delimitador, tá? Então, por delimitador, o delimitador vai ser o espaço, tá? Então, dividir coluna por delimitador. Então, se vocês olharem aqui, ele já colocou espaço, porque ele já descobriu que tem um espaço, e o resto está tudo ok, você só dá ok aqui. Então, o que que acontece aqui? Olha que interessante. Ele já, ele já verificou que isso aqui é numérico, já colocou, e essa aqui já não interessa mais. Então, essa aqui que me interessava. Por que que eu tirei o cliente? Porque, como eu vou relacionar com a tabela de vendas, eu preciso ter o mesmo formato, tipo que está lá em vendas. E por que vendas e não aqui? Porque vendas é a tabela fato, aquela tabela onde tem as transações. Aqui são só informações para filtrar ou agrupar. E são denominadas tabela dimensão. Então aqui, pessoal, eu já não preciso mais e eu posso remover essa tabela. Então, com isso, eu já dei essa Essa, aí eu venho aqui, arquivo, fechar e aplicar. Então, vamos ver aqui. Então, já tem o cliente aqui. Se a gente observar aqui, ele já vai ter todas as informações. Eu estou vendo aqui, ó, código cliente 2. Eu esqueci disso aí. Será que não era melhor a gente tirar esse ponto 2? Como é que a gente faz se a gente já saiu do Power Query e quer voltar? Eu venho em página inicial e clico aqui, opção transformar dados. Aí eu clico aqui transformar dados e aí se eu quiser alterar esse código cliente, tirar esse ponto 2, eu posso tirar, aí volto lá arquivo, fechar e aplicar. Quando eu faço fechar e aplicar, significa que ele vai alimentar a memória do Power BI, ok? Então aqui a gente já tem só um dos clientes. O produto, pessoal, ele é CSV, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram agora, tá? Então o produto seria o mesmo processo, vocês só vão voltando o vídeo aí para que vocês possam fazer o mesmo processo, tá? Agora, vamos lá. Vamos ver a tabela XML, como é que a gente faz, né? Obter dados, vamos ver, olha, se não aparecer o XML, aí vocês clicam essa opção aqui, mais, tá? Então, clico mais aqui, e aí apareceu o XML, na hora que você fizer conectar, aí eu vou pegar o vendedores. Lembrando que o produto vai ser igual ao cliente, e não vai a gente não vai fazer agora. Então, clicou aqui, a gente sempre usa essa opção aqui, transformar dados, porque a gente quer checar antes. Se a gente puser carregar, ele já carrega para a memória sem alteração nenhuma, e a gente não quer isso. Então, a gente vai transformar, e olha que legal, XML, ele já traz a informação direitinho aqui, tá? Aí, o que que a gente tem que fazer nessa aqui, pessoal? Se vocês observarem aqui, nós temos um problema nessa tabela vendedor, né? Nós temos aqui o número do vendedor e o nome dele. Então, seria legal se a gente pudesse separar isso. Como que a gente separa uma coluna? A gente já fez isso quando trabalhou com o cliente. A gente clica aqui em vendedor, né? E aí vamos dividir a coluna. Onde está o dividir? Está aqui, ó.
Sempre a gente está usando por delimitador, aí nós temos um tracinho. Lembrando que a gente tem um tracinho, se tivesse um espaço, a gente colocaria tracinho, espaço, ou espaço, tracinho, espaço, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou delimitar o tracinho, que for do lado esquerdo é uma coluna, que for do lado direito é outra coluna, tá bom? Então, olha que interessante aqui. Ele já separou. Aqui, ele definiu como texto, e aqui ele já definiu como número. Olha que legal. Se vocês quiserem alterar o nome, aí eu venho aqui, posso alterar. Deixa eu ver como que a gente poderia colocar esse nome aí. COD vendedor, por exemplo. COD.vendedor. E aqui, em vez de vendedor 2, eu ponho só o vendedor, né? E aí eu estou vendo um potencial problema aqui, pessoal, né? Se você olhar a data do contrato aqui, ela está como texto. Isso pode dar um problema muito sério. Teria que ser formato data aí, tá? Então, o que que a gente tem que fazer para mudar para formato data? Algumas pessoas poderiam falar, olha, eu clico aqui em data e venho aqui em cima e formato data. Vamos tentar fazer isso para ver se dá certo? Eu vou. Então, simplesmente para mudar, eu poderia vir aqui e colocar formato data. Vamos ver o que dá certo. Olha, dá erro, pessoal. Porque o problema aqui, vamos voltar, e para que você desfaça o que você fez, você tem que vir aqui do lado direito e desfazer. É aquela opção do Word que tem de voltar à última opção. Então eu clico aqui e volto. Se vocês observarem, ele está no formato americano aqui, ó. O segundo é o dia, o primeiro é o mês. Então, para isso, vocês têm que vir aqui, ó, clicar aqui no formato para avisar para ele que você quer mudar o formato, né? Aí eu tenho que usar essa opção usando a localidade, porque ele está no formato americano, né? O tipo de dados é data, só que a localidade é o inglês, não é a localidade da origem, tá? O inglês dos Estados Unidos. Vamos procurar aqui se a gente acha inglês, opa, inglês dos Estados Unidos. Então eu estou falando aqui que na verdade eu quero mudar para a data e a origem, né? Ele está falando aqui a origem é dos Estados Unidos. E se eu der OK aqui, ele já aparece aqui como opção data, ok? Então com isso eu já posso ir lá, arquivo e fechar, e eu já tenho mais uma informação aqui, tá? Então eu tenho vendedor. Eu vou carregar para vocês, vai faltar, o único que vai faltar é o produto. Eu vou carregar aqui o vendas, tá? É só para vocês terem uma ideia como que ele vai fazer. Aí eu vou colocar vendas aqui e clico transformar para ver o que está tudo certo aqui. Então, aparentemente, vendas está tudo ok. Aí eu venho aqui, arquivo e fechar. Lembrando que esse aqui é o maior arquivo que vocês já utilizaram aí, tá? É um arquivo com 600 mil linhas. 600 mil linhas, isso é muito comum nas empresas, a gente ter um banco de dados bem grande, um banco de dados históricos aí, das vendas aí. Então, se vocês observarem aqui, tem todas as informações relativas à venda aqui. Antes de vocês
os dashboards, vocês têm que vir aqui em relações, tá? E olha que legal aqui. Se eu colocar o mesmo nome, código de cliente, ele já relaciona um com o outro, tá? Tá vendo? Então ele já está relacionado. O que está faltando aqui, pessoal? E se não tivesse relacionado, o nome tivesse diferente? Era só arrastar um nome em cima do outro para criar essa conexão. O que está faltando aqui, pessoal? Está faltando só produtos. E o produto, ele vai relacionar com essa código do produto aqui. Tá? Então, por que já apareceu as relações diretas? Porque eu coloquei o mesmo nome. E se eu não tivesse colocado o mesmo nome, então bastava você pegar e arrastar isso para algum lugar, em cima do outro nome que, embora tenha nomes diferentes, significam a mesma coisa. Ok, pessoal? Agora, o que é isso aqui, então, que a gente fez aqui? É carregar uma CSV e tivemos que fazer algumas transformações. O vendedor, tivemos que fazer uma transformação também, dividir colunas e alterar o tipo data que estava no formato americano, tá bom? Com isso, vocês conseguem fazer o quê? Então, a gente tem aqui as vendas, então a gente vai ter condições de saber o faturamento da empresa, a gente vai ter condições de saber qual é o vendedor que vende mais, qual é o cliente que vende mais, qual o produto que vende mais, tá? Então, a gente pode fazer umas medidas, eu coloquei algumas medidas lá para vocês, e vocês vão ter condições de fazer um relatório bem sofisticado. E qual que é o relatório que foi solicitado? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Opa. Ó, essa aqui são as perguntas que vocês têm que responder. Faturamento, ele quer saber o mix de produtos, né, aqueles que mais vendem ou não. Ele quer fazer um programa de fidelização de cliente, então ele quer ver qual o cliente que gasta mais. E aí, dos colaboradores, ele quer também uma proposta. Olha, de repente a gente vai dar um bônus para aquele que vende mais. Ok? Então, o dashboard vai ter que responder isso aí. A minha sugestão é que vocês façam um dashboard para cada pergunta. Então, se vocês não lembram lá o dashboard, a gente tinha aquela opção, quando a gente fazia o dashboard aqui, ó, página 1, você pode pôr a pergunta 1, que é o faturamento, tá? Aí vocês podem colocar a pergunta 2 e etc, 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 tal, tá? Então, cada vez que você clica esse maisinho, né? Você clica esse maisinho, você cria um novo dashboard. A minha sugestão é que você faça um dashboard para cada pergunta. Ok, pessoal? Então, essa é a atividade aí que eu estendi agora até 23h59 domingo, de tal forma que vocês possam melhorar ou tentar refazer ou reentregar, etc. Está tudo aberto lá, fique à vontade aí de modificar tanto o Padlet como o Power BI enviado, tá ok? Se vocês não tiverem dúvidas aí adicionais, eu gostaria de passar para o segundo item aí do dia, que é como você acessa um banco de dados diretamente. Porque é o seguinte, pessoal, qual é a possibilidade que vocês têm? Vocês ligam lá para o departamento de TI, eu acho que esse é o procedimento mais comum, e eles mandam todos os materiais para você. Mas dependendo do porte da sua empresa, você vai ter um acesso ao banco de dados também, depende do porte e da sua função na empresa. Por que que isso não é muito comum você acessar direto a base? Porque, teoricamente, você poderia acessar, normalmente, às vezes eles dão um acesso mais restrito, só pode ver, etc, tal, mas
também existe um perigo de realmente você modificar. Claro que quando é banco de dados, a gente pode controlar tudo que ele pode ver, tudo que ele pode extrair, a gente tem um controle muito grande, mas mesmo assim existe um risco, tá? Então a gente vai tentar mostrar aí como que a gente pode acessar os dados, né? E aí depois jogar esses dados diretamente no Power BI. A primeira coisa que talvez vocês poderiam perguntar é qual que é a melhor opção, né? Então eu poderia ter, por exemplo, a opção de eu entrar lá no banco e gerar as tabelas e fazer a importação. Ele já pode exportar, por exemplo, em XML, aí você carrega direto. Ou eu posso acessar direto o banco e nem exportar, já pegar os dados direto lá, né? Agora, porque quando eu tenho a opção de exportar, eu exporto as tabelas XML, mas eu posso acessar direto o banco de dados através do. Então, o que significa que eu teria a informação mais atualizada possível. Então, isso é uma coisa interessante, porque aí você não fica dependendo dos outros. Mas tem esse risco que pode existir pelo fato de vocês estarem acessando a, a base direto. Eu queria saber se alguém aí dessa turma aí que está presente, alguém tem acesso ao RP, ou banco de dados da empresa aí. Sim ou não? Só responde sim ou não aí, por favor. Então, pessoal, vocês aí que responderam não aí, o Vinícius, a Isabela, a Sara, o Edson e o Pedro, não é um processo, é uma situação bastante comum. Você não ter acesso justamente pelo fato da segurança, tá? Então, normalmente o que a gente faz é pedir para o pessoal da TI e o pessoal da TI manda a informação para vocês. Tem lá um material lá na internet mostrando qual o programa que eu uso para acessar, etc. E agora eu vou mostrar e mostrando quais os parâmetros, a senha que vocês usam, tá bom? Então eu vou colocar aqui, esse é o programa que eu uso, The Beaver, e tem um outro lá, MySQL Workbench, que também pode ser usado. Então eu coloquei o login e a senha que está descrito lá, esse é um banco teste para vocês podem acessar à vontade aí, tá? E não tem muito problema aí, porque não tem nenhum ah, dado sensitivo, problema aí. Então, a hora que eu entro lá, olha o que acontece aqui, né? Eu tenho várias tabelas aqui, ó, departamento, é um relacionamento, departamento empregado, departamento o manager aqui, e os salários e os empregados e as funções de cada um, né? Se eu clicar aqui, ó, essa opção aqui, ó, ER diagrama, então é o diagrama entidade relacionamento que mostra a relação entre essas tabelas aí, tá? Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, quer dizer, a partir do momento que eu tenho aqui as tabelas, se eu tivesse condições de entrar na tabela, num banco de dados, eu viria aqui, por exemplo, ó, departamento, né? Ó, aqui, ó, departamento, e eu poderia ter essa opção de exportar, ó, uma tabela. Se eu quisesse atualizar, tivesse C, aí eu poderia escolher, por exemplo, XML. E aí eu vou dando next aí, next tal, e aí eu faço o processo. E aí ele gera um XML, tá? Ele gerou um XML que é esse aqui, pessoal. Ó. Então eu entrei na base de dados e fiz o acesso lá. Se eu for lá aqui, eu posso vir aqui,
não tem a opção XML, eu venho aqui no mais, e aí eu pego a opção XML, vou conectar, e aí eu vou tentar achar aqui, no meu caso aí tá deixa eu ver onde está aqui, ó. Esse aqui é o departamento que eu fiz, e olha o que que ele faz, pessoal. Ele já aparece aqui os dados que eu trouxe lá da tabela. Olha aqui, pessoal. Então, com isso aqui, eu já trouxe lá do banco de dados da empresa os dados mais atualizados. Então, se eu pegar o Data Record aqui, ó, tá aqui os dados que eu trouxe lá do banco. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu fiz nada mais do que entrar lá no banco de dados e fazer a exportação da tabela no formato XML e trazer aqui para dentro do programa. Eu usei um programa que chama The Beaver, que é um programa gratuito. Eu coloquei para vocês o link aí do programa, né? De tal forma que vocês poderiam usar isso. Aí uma outra pergunta que talvez vocês possam fazer, né? Fala assim, mas onde estão essas informações aí, professor? Né? Se a gente for aqui, deixa eu ver até a aula de hoje, a gente tem uma informação aqui, ó, acesso ao servidor banco de dados. Aliás, pessoal, tem vários links novos aí. Algumas pessoas pediram para considerar algumas coisas atrasadas e eu coloquei as opções aqui até o Power BI 6, porque o 7 a gente está fazendo agora. Então, esse extra aqui, ele vai mostrando qual que é o login e a senha que a gente vai utilizar, tá bom? Então, se a gente quiser acessar direto o Power BI, a partir daqui, pessoal, a gente teria que ter a opção aqui de obter dados, e aí a gente vai achar a opção que é o MySQL, que é o gerenciador de banco de dados usado. Então a gente vai procurar aqui, ó, tem vários bancos de dados aqui, e o que a gente usou aqui é MySQL aqui, ó, esse aqui, ó. Então, tá vendo? Existem um monte de bancos de dados, inclusive o Access aqui, onde você pode buscar diretamente. No nosso caso, é esse MySQL e dou conectar. Então eu posso acessar, e aí essa informação está aqui, ó, tá? Essas informações que a gente vai entrar aqui, tá bom? Então é 143, 107, 158.36 e o banco de dados é em PLO-IS, tá? Ele pedir a senha, vocês têm lá. E aqui ele já começa a mostrar, na verdade, todas as tabelas que existem, ok? A gente olhou aquela tabela, por exemplo, do departamento, aí ele mostra aí o departamento. Tem a tabela empregados, eu posso pegar a tabela empregados aqui também, tá? Eu, por exemplo, empregado, eu vou clicar em transformar. Então eu estou pegando direto, sem usar programa externo nenhum, eu estou pegando, observe que ele aparece umas tabelas aqui adicionais aí, mas tudo bem, vamos lá, arquivo, fechar, e vamos ver o que que acontece. Aí eu tenho aqui a opção Employees, aí ele aparece todas as informações sem aquelas colunas adicionais que foram colocadas. Então, resumindo, pessoal, se eu tiver acesso direto ao banco de dados da empresa, eu posso exportar uma determinada tabela, ou através do Power BI eu posso acessar direto e trazer as tabelas aí.
Qual a vantagem desse aqui? Eu não preciso usar um programa externo como o The Beaver e o MySQL Workbench, tá? Então, existem duas opções aí de você pegar os dados da empresa. Qual a vantagem de você ter acesso? A vantagem é que você não precisa ficar pedindo pessoal, você quer pegar os dados mais atualizados, os últimos de hoje, por exemplo, não tem problema nenhum. Qual é o problema? É o risco de ter algum desse acesso aí. Embora, através do banco de dados, a gente pode fazer várias opções aí de proteção aí. Mas um dos grandes problemas que a gente vê na empresa é que o chefe pediu para hoje à tarde, e aí o pessoal do TI, você liga para ele e fala, olha, eu preciso para agora, na hora do almoço. Eles falam, agora não dá. Então, se eu tivesse condições de ter algum acesso, eu poderia ter o acesso direto ao banco de dados de tal forma que eu pudesse ter essa informação. Então, pessoal, o que a gente fez aqui agora foi, primeiro, mostrar algumas dicas como importar a tabela CSV, e aí fizemos várias coisas nessa CSV. No caso do XML, a gente importou de uma maneira mais fácil. É importante aqui que a gente mudou a data, que estava a data no formato americano, e também a opção de dividir coluna, limpar as primeiras linhas, a gente fez isso também. Então, a gente fez várias coisas aí que são recursos adicionais aí do Power BI, que alguns deles a gente não mostrou. E com certeza tem um número muito grande ainda que a gente não mostrou, mas vocês têm vários recursos aí no Google, etc., no YouTube, que podem ajudar esse processo aí. Então, o importante agora é que vocês deem continuidade ao Power BI aí, está cheio de curso gratuito aí, para que vocês trabalhem mais nessas funções DAX. E o mais importante de tudo isso, pessoal, não é saber mexer na ferramenta, é saber responder a pergunta do chefe. E para responder a pergunta do chefe, a primeira coisa que vocês têm que fazer é qual informação preciso. E depois de qual informação, é quais as tabelas que têm essa informação. E a partir daí você consegue carregar um Power BI e fazer lá, primeiro as medidas lá. As medidas, na verdade, são recursos adicionais que permitem contabilizar, somar, multiplicar informações de tal forma que você possa ter o melhor dashboard possível. E a sugestão que eu dei para, no caso específico desse, é fazer um dashboard para cada pergunta do CIO, ok? CEO. Então, acho que com isso a gente finaliza essa parte aí do Power BI, mas isso não quer dizer que a gente não vá usar mais o Power BI. A gente não vai mais fazer exercícios com Power BI. O que a gente vai fazer é exportar os dados lá do NetSuite, de tal forma que a gente possa trabalhar aí. Então, agora, se vocês não tiverem nenhuma pergunta adicional, eu vou pedir para o Abraão compartilhar, e a primeira coisa que eu vou mostrar para ele é onde tem o balanço e como exportar. Então, ele vai mostrar o NetSuite dele e depois ele vai mostrar como faz o cadastro, e eu gostaria que cada grupo fizesse 10 cadastros aí, em grupo, tá, pessoal? Abraão, você pode compartilhar a sua tela, por favor? Faço sim, professor. Eu só tô entrando aqui de novo porque tá travado aqui. Eu tive que fechar, tá bom? Um segundo Ok. que eu já tô entrando. Pessoal, aqueles que não conseguiram entrar no NetSuite, por favor, peça ajuda para o Abraão aí, e a gente vai conseguir aí desenvolver algumas atividades muito interessantes, ou seja, a gente vai fazer lançamentos direto no RP, e depois a gente vai pegar o balanço, exportar o balanço para o Excel e trabalhar no Power BI. Então, tudo que vocês aprenderam no Power BI, vocês vão utilizar aí agora. Pessoal, estão vendo aí? Estão me ouvindo?
Não, vendo ainda não. Por enquanto é só aquela. Agora sim, perfeito, Certo? Abraão. Beleza, então. Ô, Bom, Abraão, gente, eu queria só passar uma coisa para vocês. É o seguinte: clica em relatórios. Deixa eu pegar, pôr uma tela cheia aqui, porque aí fica mais fácil. Aí tem um relatório, balanço patrimonial. Clica nele aí, fazendo favor. Isso, tá? Então ele está carregando, né? Então ele mostra o balanço. Clica nesse departamento qualquer um, é só para mostrar que existe a possibilidade de você gerar balanço por departamento. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente tem aí o departamento que serão os departamentos que a gente vai criar, que são os grupos de vocês, tá bom? Então vai ter opção aqui, né, de vocês criarem. Então depois aí o Abraão vai criar para vocês vários departamentos, tá? Cada um que é o departamento de vocês. Aí vocês vão poder fazer um relatório por departamento. Por quê? Alguém pode mandar o link do NetSuite? É, eu mando. pode mandar aí, mas se você tiver uma hora que não tiver o Abraão aí, você pode entrar lá na página principal do curso, aí tem um link do NetSuite lá, tá bom? Depois eu mando. Acho que agora eu não vou É, conseguir. é melhor não. Eu ponho aí, pode deixar. Beleza. Então, olha, então existe a possibilidade de fazer isso. Por quê? Nós vamos ter que nós vamos fazer uma espécie de um jogo onde as pessoas vão competir entre grupos. Então nós vamos competir, vocês vão ser grupos, vão competir. Quem tiver o melhor desempenho vai ter uma premiação daqueles que tiveram um desempenho melhor em função das transações que fizeram. Então vamos deixar esse admin e você olha ali embaixo, o Abraão, tem um símbolo do Excel lá, não tem? Isso, aí você clica aí. E aí pode abrir esse arquivo aí. Beleza, tá abrindo aqui. Como é que meu PC ele é movido a manivela, professor, então. Beleza, vai dando voltinha aí, uma hora chega. Deixa eu isso aqui. Vamos ver. Aí foi. Então, pessoal, você está vendo que são os dados que a gente fez. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho esses dados para mexer lá no Power BI, mas ele tem as informações que a gente precisa aí, né? Então, com isso, a gente vai poder fazer usar o Power BI para fazer alguma coisa desse tipo. Tem outros relatórios lá que vocês vão poder usar também. Então, tá ok, pessoal? Então, a gente já viu que existe a opção de exportar. Você vai num relatório e clica o botãozinho do Excel que fica na barra inferior. Agora, o Abraão vai mostrar algumas coisas que eu gostaria que vocês fizessem para a aula que vem aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar primeiro para vocês como a gente vai trabalhar em três diferentes concepções. Então, a gente vai ter que cadastrar o cliente, cadastrar o fornecedor e a gente vai ter que fazer o cadastro de compras, a lista de compras. Então, no primeiro momento, eu vou ensinar vocês a como cadastrar um cliente. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir em listas e relacionar. Agora, só Pode falar, professor. interrompendo um pouquinho, Abraão, vocês vão ver que, na verdade, cada um tem um determinado papel e nem sempre todo mundo vai poder fazer tudo. Então, vocês têm que trabalhar em equipe.
Mesmo que vocês consigam o login e a senha do outro, é número USP, a senha é a mesma para todo mundo, vocês têm que entrar com uma determinada função para estar habilitado a fazer algumas coisas, tá? Nós não vamos discutir isso agora, ele só vai mostrar, ele é administrador, o Abraão, então ele consegue fazer tudo aí, vamos lá. Exato. Então, depois a gente vai separar os grupos, porque cada função consegue fazer algo diferente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai cadastrar um cliente. Então, voltando, quem for responsável por cadastrar o cliente vai ter que fazer o seguinte processo. Entre em listas, vai em relacionamentos e vai em clientes. Quando a gente for em clientes, como a gente está cadastrando um novo cliente, a gente vai clicar em novo. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida aí, pode me falar. Como todo mundo sabe, eu movi da manivela, então demora um pouco. Beleza? Então, aqui a gente vai cadastrar um novo cliente. Para cadastrar um novo cliente, eu vou precisar do nome da empresa. A gente vai fazer um exemplo. Então, vamos trabalhar com a empresa Nestlé, por exemplo. É um detalhe aí, Abraão, quando a gente for fazer compras, ele calcula fretes, essas coisas. A minha sugestão que eu dou para vocês é cadastrem clientes e fornecedores dos Estados Unidos, só lá no Google, lá, porque aí fica mais fácil para fazer o cálculo, senão a gente que vai ter que colocar o frete, tá bom? Não, beleza. Fechou? Aqui tem a empresa Nestlé e a gente vai colocar o endereço do web da Nestlé. Então, a gente coloca www.nestlé.com.br, o e-mail, o telefone. Nesse momento eu não vou colocar, mas é importante vocês porem para a gente poder ter uma noção. O telefone também, o endereço. O endereço, o professor não conseguia acessar aqui. Eu não sei se é por aqui, mas é aqui É, que a gente faz a adição. Então aqui a gente vai adicionar, igual o professor falou, então vamos procurar um CEP de uma rua dos Estados Unidos. Vamos por aqui. Vou colocar. Aqui em editar. Então, Estados Unidos, telefone 1, endereço 1, vamos colocar esse CEP põe o CEP ali no zip. no zip. É isso. Beleza, Acho professor? que o CEP é o completo, você pôs só uma parte, né? Então, professor, eu copiei daqui, eu acho que tá certo, Tá mas... certo? Acho que eu achei que tá muito pequeno. eu não sei muito bem lá o CEP do país, mas enfim, vou deixar assim, vou colocar a direção, vou colocar o Oklahoma, por exemplo. Aí ele já pegou Alabama e a cidade. Ah, tá. Beleza. Aí você, é, Fechou e dá um OK. Pronto, agora a gente adiciona. Prontinho, agora a gente vai salvar. Pronto, a gente adicionou um novo cliente. Deixa eu só ver se a internet aqui tá ruim. bom, então o que você mostrou aí é como cadastrar um cliente, não é isso? Exato. Então ele já aparece ali o desenho lá no endereço, aquele endereço lá em cima, cadastrou, perfeito. Então o cliente cadastrado, é isso que a gente quer que vocês façam, porque aí a gente vai cadastrando e como a gente usa uma base comum, um vai ajudando o grupo inteiro, tá bom? Então esse aí já tá ok. Certo, então agora a gente vai cadastrar a segunda parte, que são os fornecedores. Então, o mesmo processo, listas, relacionamentos e fornecedores. A gente vai colocar um novo. Beleza, gente? Vai ser uma empresa. Então, aqui a gente pode ter dois contextos. Se é uma empresa ou se é indivíduo. Então, o fornecedor pode ser tanto individual quanto empresarial. Então, a gente vai trabalhar como empresa por enquanto. Então, vamos colocar o nome da empresa, a Alimentos
chocolates LTDA. Por exemplo, é só um exemplo bem bobo, só para a gente poder fazer essa adição. Beleza? A categoria dele, então, aqui vai ser importante, professor, isso daqui eu não entendi muito bem, porque para mim, essa categoria aqui está relacionada aos grupos. Essa categoria é dos produtos que existem atualmente nessa empresa, né? Ah, tá. Então, a hora que você for com algumas coisas, ele tem categoria, só para ficar mais fácil para achar. Então, Beleza. quando a pessoa quiser um produto, ele fala, quero a categoria de equipamentos eletrônicos, tal. Aí vai mostrar todos os produtos. Ao invés de mostrar uma lista enorme, ele mostra por categoria, né? Entendi. Deixa eu ver um endereço, lá nos Estados Unidos aí. Ah, ó, eu vou colocar com o endereço da IBM. Beleza. Acho que se eu adicionar só o CEP já tá. Ele pega, mas não pega o número, né? Ah, tá. Beleza. O número da rua, né? Beleza, então vamos lá. Beleza, então aqui a gente sabe o geral da empresa. Então a gente vai passar para o endereço. Então, como o professor passou ali para a gente vai adicionar. Então vamos para o CEP. Beleza. Então endereço 1. O endereço é S1, NIL, não sei o que isso. Mais alguma informação? Beleza, só isso mesmo. Então aqui a gente já adiciona. Então, dá um OK. Adicionar. Beleza. E salva. Mas por enquanto eu não vou salvar. Então aqui a gente vai passar um pouco sobre o financeiro. Então aqui o financeiro ele vai trabalhar tudo acerca das finanças e tipo toda a parte do dinheiro que vai ter que ser passado pro fornecedor. Então aqui a gente vai ter alimento, conta de despesa padrão, contas a pagar padrão, prazo, limite de crédito, enfim. Então aqui a gente adiciona toda aquela parte mais burocrática relacionada ao dinheiro. O acesso, não vou trabalhar aqui, mas é basicamente para essa empresa acessar. A habilidade. Então, pessoal, não, acho que tá bom, Abraão. Tá bom? Acho que é isso que a gente queria mostrar. Eu queria que vocês criassem umas empresas, né, e criassem alguns clientes. E aí, o que a gente vai fazer na quarta-feira? Na quarta-feira, a gente vai comprar. Eu não sei se vai dar tempo de vender coisas também, mas basicamente a gente vai tentar comprar coisas e mostrar como vende para que na sexta-feira a gente tenha a compra e venda completa. E uma vez que vocês aprenderam a comprar e vender, aí já é por departamento, vocês estão fazendo operações do seu grupo. E, portanto, vocês vão poder gerar relatórios específicos do seu grupo, tá ok? Então, essa é a ideia agora que a gente está fazendo. Então, agora, lembra quando a gente acessa o RP, essas informações, a gente pega ou pede para ir fazer isso. Agora, o que a gente está vendo, nós estamos vendo o ciclo completo, pessoal. A gente vai ver como cadastra, como faz operações no RP, tá? A partir do momento que está tudo no RP, alguém vai dar para você as tabelas, os Excel da vida. Ou você vai acessar direto, como eu mostrei aí. Então, esse é o processo da empresa, tá? Então, a gente gera dados e esses dados vão gerar no Power BI. Então, o que vocês vão ter que fazer? Mas a semana que vem a gente vai mostrar isso. Olha, comprou, vendeu, gera um arquivo, um Excel, e vai no PowerPoint ou no Power BI, tá ok? E aí gera Agora, vai ser muito mais fácil do que a gente estava acostumado a fazer, porque quando a gente gerar algum relatório, a gente vai gerar uma tabela, um Excel só,
Talvez ele dê um pouquinho mais trabalho na hora de você configurar o Excel, mas a gente normalmente vai trabalhar com um Excel gerado pelo RP, o NetSuite, tá? Aqui a gente trabalhou com múltiplas tabelas, só que essas tabelas têm que estar relacionadas. E isso normalmente é função do pessoal da TI, ok? Então, pessoal, se vocês entenderam esse processo, o que eu vou pedir para a semana que vem é apenas o cadastro de alguns fornecedores e alguns clientes. E com a data, com o endereço dos Estados Unidos lá. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida aí nesse processo? Se vocês não tiverem dúvida aí, a gente encerra a aula de hoje aí. Lembrando que até domingo vocês têm a possibilidade de alterar esse Power BI enviado, bem como o Padlet. Alguma dúvida, pessoal? Professor, não entendi como que faz o cadastro, o passo a passo. O cadastro do quê? Do fornecedor? Isso. Ah, você não estava acompanhando aqui agora, o Abraão? Não, é que tipo tá diferente aqui do meu, tá clientes e oportunidades. Ah, tá. É porque, é igual o professor disse, existem alguns grupos que podem fazer essa alocação. O grupo não, alguns membros do Alguns grupo. membros do grupo, isso. Então vocês vão ter que vocês vão ter que cada um entrar lá, ou você entrar com a senha do outro, ou do outro lá, e ver quem que vai poder fazer esse cadastro. Porque você entende que na empresa não é todo mundo pode fazer tudo aí, cada um tem uma responsabilidade. A Isabela perguntando, podemos colocar qualquer nome de empresa? Sim. E qualquer endereço? Sim. Em grupo, são 10 em grupo, né? O seu grupo tem que fazer 10 cadastros de empresa e 10 cadastros de fornecedores. Então, vocês dividem aí entre eles. Saindo daqui, eu passo a relação de quem está em cada parte do grupo. Então, a gente vai ter ali o CEO, a gente vai ter o gestor de marketing, enfim. Daí eu mando, agora que a gente sair, eu mando essa relação para vocês. Tá? Então, são 10 por grupo, 10 são 20, 10 no fornecedor, 10 no cliente por grupo, tá? Então, vocês dividem entre vocês aí e deixa pronta para quarta-feira, tá bom? Então, só lembrando que o Power BI, agora a gente não vai ter mais o foco no Power BI, vamos usar o Power BI só como uma ferramenta de gestão aí para apresentações, etc. Tal. O Guilherme está dando uma dica aí, pessoal. O Guilherme, não sei como o Guilherme está cadastrado aí, qual o tipo de função que ele é, mas parece que deu certo para ele. Vocês, ele está o gerente de vendas aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado aí. Um bom final de semana e até quarta-feira. Professor, você vai liberar então os cadastros que a gente vai fazer ou não? Não, o cadastro já está liberado já. Você já conseguiu entrar no NetSuite? Já. Então, se você entrar, por exemplo, a gente já sabe que o Sales Manager, que é o gerente de vendas, já consegue fazer o cadastro, né? Então, vocês têm que olhar aí, falar para o seu grupo, cada um entrar com o seu e ver quem consegue fazer cadastro fornecedor e quem consegue fazer cadastro de clientes. Tá, por exemplo, eu consigo fazer esse cadastro. Aí onde que eu pego essas informações para poder fazer esse cadastro? Você vai ter que inventar. Você vai ter que inventar. Aí não ficou claro. Agora tá certo. Tá? Por exemplo, Vinícius, ali no seu canto superior esquerdo, você consegue ver o que você é. Então, por exemplo, deixa eu só compartilhar a tela aqui e você vai dar uma olhada. Tá. Rapidinho. Ô, professor, depois você me ajuda com Power BI? Ajudo. Você fala, refere-se a esse de hoje, é isso? Isso. Fica aí, depois da... Aqui, Vinícius, tá vendo? Tô. Aqui, ó, vê aí qual que é a sua função. Por exemplo, eu sou administrador. Eu sou gerente de vendas. Então então você vai fazer a mesma coisa que o Guilherme. Que o risco? Isso, exatamente. Então, por exemplo, você vai ter que cadastrar o fornecedor e o... Ele foi em cliente, relacionamento, cliente novo.
Tá, eu Isso. e o Risks é do mesmo grupo, ou não? Não sei. Você não sabe o Mesma grupo? função, do grupo não. Ah, tá, beleza. O grupo é o mesmo de antes. É, Isso. Ah, beleza. E eu Beleza? cadastro só 2 empresas ou mais? o São grupo tem que cadastrar 10 empresas e 10 clientes. Aí vocês decidem aí, porque vocês podem trocar login e senha. Na empresa não ocorre isso, mas aqui tudo bem. Caramba, beleza. Professor, eu tenho uma dúvida aqui nessa, nessa fórmula. Eu vou interromper a gravação. Tá.